Tá gravando, começou. Tá gravando pra todo mundo aí? Tá certo? Apareceu aí? Aham. Sim, sim, Apareceu. apareceu. Então é isso aí. Bom, pessoal, quem tá assistindo esse bate-papo, esse podcast aqui gravado, que eu acho que é a maioria de vocês, a gente vai discutir aqui, análogo a um podcast, uma conversação bacana sobre crenças e vieses, né? Então, entrando no tema, eu gostaria de salientar, antes de tudo, da gente começar esse bate-papo, é que crenças e vieses, vamos tratar elas aqui na apresentação como sinônimos. E, além disso, crenças e vieses, a gente tem que entender, antes de tudo, que é algo inextricável, inerente à existência humana, tá? Porque o nosso cérebro, enquanto uma máquina de associação e construções de redes neuronais, ele opera e organiza essas informações através dessas crenças e vieses e de padrões que nós vamos aprendendo com o decorrer da nossa vida, certo? Então, aqui a gente vai discutir diversos tipos de vieses e crenças, mas sabendo que não há como não há como extingui-los da nossa existência, há como alterar e, a depender do contexto, modificá-los, certo? Mas isso é a forma como o ser humano opera a partir do espaço e tempo. Então, eu gostaria de salientar isso antes de tudo, tá? Então, antes da gente começar aqui, se aprofundar, na verdade, já se aprofundando, eu gostaria primeiro de falar que o ser humano ele é multifacetado, certo? Isso significa o quê? Essa imagem mostrando. Nós somos um organismo que estamos a todo momento recebendo estímulos desde antes do nosso nascimento, estímulos genéticos, né? Religiosos, culturais, de arte, enfim, tudo que contempla a existência humana em conjunto vai formar essa particularidade e essa forma como nós observamos o mundo, o outro e nós mesmos. E dessa maneira que começam a surgir as crenças e vieses e alterá-los ou mantê-los. Então, galera, vocês querem continuar aqui mais algum tema? Querem se aprofundar alguma coisa? Vamos falando aí. Eu só dei essa apresentação aqui para a gente começar. Perfeito, podemos seguir. É, não, acho interessante, Ramon, deixar claro para o pessoal a relação da palavra, né? Crença e vieses. Então, o quanto o conceito da palavra, ela também passa pelo significado simbólico da linguagem. Então, entender o que significa crenças e vieses, talvez seja uma forma de buscar, de alguma maneira, a origem do que se discute. Né? E aí está implícito no nosso encontro essa provocação reflexiva. Por quê? Porque a gente reproduz, né? Reproduz comportamentos por meio dessa sustentação das crenças e vieses que nós vamos aprendendo ao longo da vida. E para muitas pessoas isso não gera um incômodo, né? Não tem incômodo algum e a replicação desse cenário é sustentada exatamente por essa falta de valor afetivo, né? Valor afetivo negativo, no caso. Então, pode ser que o sujeito goste muito do que faça, do jeito que pense. Então, isso pode variar para inúmeras controvérsias que para o sujeito, de repente, não é. Por exemplo, sai com o pé direito de casa, mas para rapidinho na vaga de deficiente, porque vai descer rapidinho ali na farmácia, ninguém vai sentir falta. Então, assim, é uma série de costumes, né, por meio dessa construção. E aí você tocou num negócio que é importante, cara. Essa construção, além de psicológica e social, ela é biológica. Porque para o sujeito começa a criar um valor afetivo, biológico, ou seja, toca no humor dele, toca na concepção de alegria, de satisfação, de medo, em sair com o pé direito de casa todo dia, por exemplo, né? Só um exemplo, uma anedota, esse exemplo, como se eu tivesse que sair com o pé direito, porque isso vai reverberar nas consequências do meu dia. Então, se o meu dia for bom, ou se alguma coisa que eu queira acabe acontecendo por meio dessa prática corriqueira e repetitiva, é difícil dissociar disso. É difícil apostar de que um desses comportamentos não sejam responsáveis pelo meu sucesso. Então, quanto menos conhecimento epistemológico, e talvez seja um assunto para outro dia, quanto menos conhecimento sobre a palavra, sobre o termo, né, quanto menos eu escavo
a quantidade de informações que transformam a minha concepção de realidade no que eu chamo de realidade, talvez mais refém eu acabe sendo de práticas que não tem nenhum sentido no sentido entre aspas, né, de verdade atribuída. São só comportamentos que eu vou ali juntando como se fosse um mosaico, como se fosse um monte de pecinhas encaixadas em um formato fixo, porque eu me sinto sustentado por essa crença. Então, e aí, né, extrapolando, a gente não precisa entrar nisso agora, é mais ou menos o grosso modo, é o transtorno obsessivo compulsivo. Né? Você acaba tendo uma necessidade de conferir inúmeras vezes, né? Se você realmente trancou a porta, você começa a contar quantas vezes você precisa apagar e acender a luz para garantir que aquele comportamento é feito, enfim. Então, são, assim, polos, né? Polos de situações que nós podemos chamar de semelhantes. Ou eu sou muito aquém de qualquer tipo de crença e viés, o que também é um pouco delicado, porque é difícil estar fora, né? Porque se você não acredita em absolutamente nada, provavelmente isso seja uma crença. E o Sim. polo oposto é essa repetição compulsiva, patológica, e eu quero tomar cuidado com essa palavra, mas no sentido de realmente atrapalhar a vida do sujeito. Então ele começa a perder hora, ele começa a ficar ansioso, enfim. Não sei se faz sentido para vocês. Faz Muito, assim. muito, muito. Você dizendo, pegando um pouco das suas palavras, Michael, eu até lembrei do termo dissonância cognitiva, que o indivíduo está tão habituado a fazer, praticar o que ele já pratica, o que ele emulou do outro, que qualquer informação que ecoe, que ressoe como algo novo, contrário, diferente do que ele acredita, ele rejeita aquilo e toma aquilo como uma ofensa. Isso vale para tudo. Essa imagem é perfeita, cara. Que você Exatamente. tem. E a gente vai Sim, sim, tratar pode. disso mais por. Daqui a pouco a gente vai falar da dissonância Uhum. cognitiva, mas é interessante aqui, ó, que uma coisa que não escapa e faz a manutenção de todos esses fatores é a própria linguagem, né? O sistema da Sim, linguagem. Porque ali, ó, como a gente pode ver nesse círculo aí, né? A gente tem o compartilhamento de crenças, por exemplo, numa comunidade, em um grupo, em uma religião, enfim. E essa crença ela vai passando por modificações, né? A partir dos indivíduos que ali estão presentes. Ali tem a interação social, né? O diálogo que aflora ainda mais essas crenças e a conscientização da crença. Ou seja, a partir dessa interação social com o grupo que também partilha dessas mesmas ideias, você vai fazendo, em última análise, a manutenção dessa crença e ficando mais sensível a qualquer tipo de elementos que evoque ou não essa crença, né? E aí entra a ideia de dissonância cognitiva e senso de grupo, que a gente vai comentar daqui para frente. Ótimo. feito. E é interessante, eu quero conferir com vocês também, a relação de, pelo menos são dois termos, que estão muito em voga, assim, na minha prática atual, e também nas minhas pesquisas, que é circunstância e contexto. E eu acho também que elas representam uma certa semelhança, assim como crenças e vieses, mas no sentido de nós somos injetados, por assim dizer, e criados por meio de uma necessidade, e essa necessidade vai gerando esse código de linguagem, ou seja, essas crenças e vieses. Nós estamos sempre enfiados em circunstâncias, sempre em contextos. Então, para extrapolar isso, é uma prática quase que controversa, no sentido de ser na contramão. É como se você olhasse para o que você faz o tempo todo e falasse: peraí, será que isso é uma coisa dada, como se não fosse uma opção? Ou isso é uma coisa construída e pulverizada no ar? E por meio dessa respiração constante, eu tomo isso como verdade e replico. E replico há tanto tempo que eu não consigo nem observar o quanto ela é construída. Ela parece óbvia. Então, eu Exato. insisto nessa relação de circunstância e contexto, por quê? Porque aí entra um outro tema que provavelmente a gente vai mencionar aqui, que é a liberdade. Mas, quando eu percebo que eu estou inserido num contexto, por mais que eu entenda que moral e ética, por exemplo, são construções sócio-históricas, não é simplesmente abrir a porta e falar, beleza, então agora sou eu que dito as regras. Porque as consequências, elas não são isentas.
Então, por mais que eu entenda que toda essa relação de viés e crença é uma trama construída ao longo do tempo, por meio, inexoravelmente, da convivência, e gera um valor afetivo em mim, ou seja, algumas coisas doem mais, outras doem menos. Algumas coisas me alegram mais, outras me alegram menos. E, consequentemente, isso gera uma valência. Não é entender isso que, consequentemente, ou absolutamente em seguida, eu consigo me ver fora. Porque as consequências não me perguntam o que eu acho, o que eu quero. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Eu falo, não, entendi, cara, que trabalhar não tem nada a ver com ser vagabundo. Eu não gosto do meu trabalho e não vou. Eu vou faltar, é o meu direito. Beleza. Talvez um dia você consiga. 2, comece a dar problema. 3, o seu chefe te liga e fala, e aí, cara, você vem ou não vem? Vou te mandar embora se você não vir mais. E aí, se você para de trabalhar, tem as suas dependências financeiras. Então, olha a trama, como a trama circunstancial e contextual, ela vai se costurando por meio da relação de convivência do sujeito, enquanto organismo, com o meio. Exatamente, cara. No fundo é aquele questionamento, né? Será que somos produto do nosso tempo? O que você falou, cara, eu justamente essa semana eu estava tendo essa reflexão. Atualmente, eu moro bem próximo do meu trabalho e eu nunca fui de chegar atrasado, desde que eu trabalho, em todos os lugares que trabalhei. E justamente pelo fato de eu estar morando muito próximo, eu tô chegando atrasado todos os dias. E eu fiquei pensando a respeito disso. Falei, cara, será mesmo que se eu estivesse morando longe, eu não estaria muito mais atento? Interessante essa reflexão, né, cara? Faz Então, sentido, né? olha como o É. meio, a circunstância modificou o meu comportamento. Eu nunca fui um cara de chegar atrasado em compromisso, e atualmente isso está acontecendo muito. E parando para pensar, está totalmente ligado ao fato de eu morar relativamente próximo do trabalho e acreditar que sair daqui faltando 15 minutos não tem problema nenhum. Então, Exatamente. isso gera até aquele gatilho de, em certa medida, escassez. Nesse sentido, não me falta escassez de tempo para chegar ao meu trabalho, porque se faltasse, eu juntaria todos os mecanismos suficientes para chegar no horário que atende. E isso é muito, cara, isso a gente pode levar para várias áreas da nossa vida. Não, é muito interessante, né? É, e é muito legal através dessas crenças, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Maurício, que ele mora perto do trabalho, mas chega atrasado no trabalho. É interessante que quando a gente desperta essas crenças, por exemplo, diante ao contexto, voltando à circunstância, o cérebro começa a achar elementos que corroborem com essa crença. Por exemplo, pô, cara, eu moro Sim, 10 minutos do meu trabalho, eu vou aproveitar mais um pouco, vou tomar um café, vou comer mais alguma coisa, vou terminar meu livro, vou assistir essa série, porque eu moro perto, eu não vou me atrasar. Mas quando você se encontra ali, faltando 10 minutos para começar seu trabalho, mas você sai, você pega trânsito, você pega outra coisa, né? Então você deixa de lado alguns elementos pelo reforçamento dessas crenças e desses sim, elementos, né? passa por ignorar fatos, como você falou, mesmo É, morando perto, é, pode ter acontecido um acidente de repente na pista, uma obra, e a gente ignora todos esses elementos em prol do viés de confirmação que é estou morando próximo do trabalho. exatamente, né? É por isso que nem aqui tem essa imagem, né? A gente tem é, esse ciclo, né? Então, a biologia do corpo, ou seja, nós, diante a uma situação ali, o ambiente, situação, nós temos uma alteração fisiológica que a gente pode entrar nos marcadores somáticos do Damasio, né? E esses marcadores somáticos, essas sensações fisiológicas, serão ali atribuídos em pensamentos, pô, tô bem, tô mal, tô isso, tô aquilo, enfim. Isso gera o sentimento e, portanto, o comportamento ante a situação. Então, essa interação a todo momento, fazendo a manutenção e eliciando o comportamento, e aqui pode ser o pensamento, a circunstância, enfim, frente a essa situação. Então, é muito interessante, né? Então, vocês querem entrar o quê? Em outros aspectos? Aqui a gente fez mais uma revisão, né, do que seria a crença, como ela aparece, aonde, mas vocês querem entrar na parte cultural, enfim, É que evolutiva? parte cultural vai envolver bastante a semântica e até mesmo a semiótica, né? Sim, bastante. Estudo de significado das palavras, processo a significado e significação.
Só isso daí eu acredito que daria um outro podcast, porque é muito. Cara, isso é muito rico. Sim, com certeza, com certeza. Mas aqui é meio um destrinchar o tema, mas não se aprofundando nas minúcias dele, porque não daria tempo. Sim, sim. Para se aprofundar em cada dos minúcias, daria 3 podcasts, 3 aulas, enfim. Ou mais. Ô, Ramon, pode colocar no. Põe no dissonância, na dissonância cognitiva ali, ó. Esse. Eu acho que, quando eu digo acho, pelo menos para mim, eu gosto de começar alguns raciocínios com acho e terminar, às vezes, com esse é meu ponto de vista, para tentar não cair na contradição de impor, mesmo que isso seja controverso, e isso não deixe de ecoar na minha cabeça, porque qualquer descrição da realidade, e o que eu chamo de realidade não é uma abstração no sentido de Matrix, né? Não é essa pira. É no sentido de, se você chega para um sujeito, né, ele ou ela, que mora na favela da Rocinha, e pergunta: o que é a vida? O que isso significa? Eu acredito que a resposta dele ou dela vai ser diferente o suficiente de uma pessoa, ele ou ela, que mora nos Alpes suíços, né? Exato. Por relação cultural, por relação geográfica, por vista, né? Pelo que você vê. Ah, a vida é um lugar frio, de repente, porque ele mora no Alpe suíço. Entende? Assim, grosso modo, a gente não fez essa pergunta, então a gente não tem a certeza da resposta. O que eu estou querendo dizer com isso é que o lugar que você nasce e as relações que você tem com a informação, e aí eu acho um ponto importante na relação biológica, que comparada a nossa espécie com outras espécies, nós demandamos muito cuidado por muito tempo, né? Então, nós somos dependentes aí de cuidadores, sei lá, até os 14, 15 anos, mais ou menos, né? Aí talvez aí comece um espectro de algum grau de independência, e mesmo assim não são pessoas que têm emprego, pensando numa cultura em que a troca do dinheiro por experiências vale. Então pense, se você é cuidado por sujeitos até essa faixa etária, olha a quantidade de informações que você começa a tomar como verdadeira, né? O estilo de vida, a forma com que você veste, o tipo de trabalho, o tipo de carreira que você quer, se você tem que começar a trabalhar ou não no ensino médio, o quanto você pode comprar, o quanto você tem que gastar, que tipo de alimento, né, vale mais a pena, qual é o custo-benefício. E aí, como o Maurício disse, essas coisas são pulverizadas, né? Eu imagino assim que não são todos os pais e mães que sentam e fazem uma relação epistemológica das palavras. As coisas simplesmente acontecem. Você vai aderindo à bolacha vermelha porque ela é mais barata, ao lugar X porque ele é mais perto. Eu vou repetir no meu trabalho porque eu fui sustentado por uma narrativa de que eu não posso parar de trabalhar, que parar de trabalhar é coisa de vagabundo. Então eu vou inserindo esse valor simbólico e ele vai, consequentemente, se tornando afetivo. E aí, a hora que você pega o sujeito na rua e pergunta para ele o que é a realidade, ele vai ali, né, dependendo do sujeito, obviamente, descrever conforme ele aprendeu. E não necessariamente, Maurício, aí eu quero ver o que você acha disso, ele vai saber necessariamente descrever, por meio da linguagem, de forma minuciosa a experiência dele. Ele vai assim, né, buscando. Imagina eu te paro na rua, Ramon, e falo assim: Ramon, o que você acha do vôlei no Brasil? Cara, se você não domina o assunto e é pego de surpresa, de repente você faz. É um esporte de. Saca? O seu sistema nervoso central, ele vai captando ali do tipo: meu, eu preciso dar conta de atender essa demanda. E não faço, eu não tenho certeza se eu estou atendendo. Porque como eu fui pego de surpresa, isso pode ser para outras perguntas, né? O que você acha da quantidade de farmácia que tem no seu bairro? O que você acha do seu governo político? O que você acha do seu estilo de vida? Você acha que você faz faculdade onde você queria? Você gosta da sua esposa? Você gosta do seu marido? Qual a sua relação com seus filhos? Quanto menos você domina esse assunto, a gente pode chamar isso de repertório comportamental, mais você vai caçar dentro das suas possibilidades. E eu gosto de fazer uma analogia, que é como se eu tivesse um grupinho de minhocas aqui dentro, responsáveis pela administração do meu comportamento, e ela vai ali buscando pastas coerentes o suficiente para dar conta dessa demanda, para responder essa pergunta. E como o sistema nervoso central opera como é que chama dentro das cortinas do teatro? Não sei se vocês sabem disso também. Fui puxar esse assunto e me faltou palavra. Olha que não tá no repertório. Aí na coxia.
Então, o meu sistema nervoso central está na coxia. O que é coxia? É uma camada mais automatizada, para fora da minha consciência. Ele é quase que... E eles trabalham simultaneamente. E aí, a hora que ela vai dar conta, ela fala assim, né? Olha só, sentido figurado, pessoal. Não existe alguém na coxia do meu cérebro. O sistema nervoso central faz assim, cara, você está tendo uma demanda, a gente tem que dar conta da resposta. Então, ele vai associando informações de forma automatizada para produzir um conteúdo, uma narrativa, para construir uma produção por meio da linguagem. E aí, pode ser que, naquele mesmo encontro, o interlocutor me diga, cara, isso que você disse é um absurdo. Eu posso ir para a briga, ou eu posso ficar pensativo. Ah, tudo bem, então eu vou pesquisar melhor. Aí a gente entra em outras variáveis que não vale a pena mencionar, porque são inúmeras. Mas a relação da dissonância cognitiva é essa. Se eu preciso dar conta da informação, se eu preciso dar conta da demanda, se eu preciso dar conta do desafio, eu vou ali caçar as minhas possibilidades. E aí que cria os vieses e as crenças. É aí que eu saio com o pé direito de casa, que eu coloco a ruda atrás da orelha, que eu coloco o Santo Antônio de ponta cabeça. É aí que eu... Me visto de branco na virada do ano. Lavo meu carro toda terça-feira, eu não como carne na sexta-feira santa. E aí outras coisas, porque eu vou associando informação e dando um nível muito afetivo de obviedade para elas. Exatamente. Perfeito. Só relacionando, Michael, perfeito, cara. Vamos colocar assim que existe um limite na linguagem, de acordo com o contexto ao qual você foi inserido. Existe um limite do contexto social como um todo. Como exemplo que você citou, o que você acha dessas farmácias, ou quantas farmácias tem aqui? Mas você não pode opinar, de repente, até partindo para outros fatos. Você não pode opinar a respeito de outros lugares, outros contextos sociais ao qual você não foi inserido. Então, tudo isso, todo esse limite acarreta no limite da tua crença pessoal, que no sentido vai entrar também em conflito em uma conversa que eu estava tendo com o pessoal na universidade, o Ramon estava nessa conversa, que a gente, cada ser humano, cada indivíduo vai ter um olhar a respeito de si, a respeito do outro, a respeito do contexto ao qual ele está inserido. E eu citei até um exemplo de uma bola colorida e um ser humano olhando para a bola. Obviamente, um animal não desenvolveu linguagem, pelo menos não uma linguagem coerente, vamos dizer assim, análoga à nossa, mas já se sabe hoje que ele enxerga essa bola com cores diferentes. Então, partindo para essas coisas abstratas, pode falar. Um parênteses super rápido, cara, desculpa te atrapalhar rápido. E é legal, rápido, juro. Que é a própria espécie humana que classifica as outras, né? Tipo, essa tem cultura, essa não tem linguagem. Essa tem não sei o quê. A gente fica classificando todo mundo. Sim. A gente não faz ideia do que a outra espécie faz com a gente. Daí a gente fica na abstração. Só isso, cara. Fechei parênteses. É que a gente acha que tudo que sabemos é o todo que existe. Mas nem sempre isso é verdade. E partindo para esse questionamento, eu até comentei com os colegas ali que, cara, isso estava me deixando louco. Porque usando o exemplo dessa bola colorida, quem realmente está enxergando as cores? Qual é a cor real dessa bola colorida? Uhum. Porque se um cachorro consegue, até mesmo um ser humano, tá? Depender de alguns fatores ali, ele pode enxergar de outra cor. Então, partindo para algumas coisas mais abstratas, que não são materiais, por exemplo, se eu der um empurrão em alguém, isso é um fato. Aí a gente pode discutir a respeito de linguagem, porque isso tem esse nome, essa conotação, mas é um fato. Mas essas coisas mais abstratas, ela parte muito da descrição individual de cada indivíduo. Cara, e isso é muito louco, porque essa busca por essa suposta verdade, até você colocou entre aspas, porque de fato é muito difícil se chegar a um lugar onde as coisas são tão abstratas. Eu acho que é um dos desafios da nossa geração, que se questiona tanto. E fazendo um link com esse tema, como eu disse no começo, é o limite da linguagem, é o limite do contexto ao qual você foi inserido. Aí a gente pode entrar em outros fatores, como, por exemplo, quem você escolhe, mas será que você escolhe de maneira tão racional quanto você pensa? Eu, por exemplo, quando eu me questiono a respeito das minhas crenças anteriores, eu percebo que todo mundo que eu amava e que eu amo acreditava em Deus. Então, foi muito lógico para mim crescer acreditando.
Então, talvez o meu limite naquela época era esse. Aí eu cresci, conheci pessoas que não acreditavam e que tinham argumentos de fato bons. E eu descobri um outro lado. Logo, tendo dois lados, eu pude escolher um. Mas se eu tivesse conhecido determinadas pessoas, estaria crendo até hoje. Então, cara, isso é muito louco, essa ligação que a gente faz com linguagem social e o limite delas. Que Muito você legal, não né? pode pensar a respeito do que não te foi apresentado. E isso evidencia como não tem como extinguir isso que a gente chama de crença. Você saiu uma e saltou para outra, né? Exato. É, Não tem como é, você é. sair do que chamamos de Matrix, hoje em dia está muito É, na o, moda. Você o sai de uma e cérebro, você entra o na cérebro é outra. uma máquina de associação. E aqui vale entrar em um tópico, seria um pouco evolutivo, que diversos autores já discutiram que a crença, ou seja, nosso cérebro é uma máquina de associação, né? Então a gente constrói esses engramas ante as nossas experiências e eles vão se ativando a partir dos estímulos. Tem teorias mostrando que essa ideia de associação do cérebro é um componente de restrição energética, ou seja, imagine um indivíduo que chega em uma situação completamente nova, ou recebe algum comentário novo, ele vai tentar agir ali com o repertório que ele tem, porque nós humanos não somos diferentes da IA no sentido de algoritmo, nós se comportamos com aquilo que contempla a nossa existência, o nosso repertório cognitivo, né? O nosso componente genético, a nossa linguagem. Se eu sair daqui e for para a Alemanha, eu não sei me comunicar lá, né? Perfeito. Mano, posso só abrir um É. parênteses? Agora eu vou pegar a fala do Michael. Vai, pode Você falar. citou o exemplo da inteligência artificial. Isso me lembrou de uma coisa. Hoje se diz muito na internet que a inteligência artificial nunca vai chegar próximo do ser humano ou superá-lo na questão da criatividade e tal. Só que o argumento usado é que uma inteligência artificial, ela faz um compilado de tudo que já existe e cria algo. Só que será que o ser humano, será que nós, seres humanos, somos tão diferentes assim? Porque tudo que criamos é um compilado de algo, de Sim. informações que te foram passadas. Só esse parênteses a respeito da suposta não superação das IAs a respeito É, dos seres é, humanos. é, e, Então, e aqui eu digo no sentido de semelhança com as inteligências artificiais, no sentido de incorporar essas informações e trabalhar perante o mundo com elas, certo? uhum, Então, a gente vai julgar, definir, conceituar, caracterizar algumas coisas, conversar com certos grupos de pessoas a partir disso. Por que a gente está conversando de comportamento humano aqui e não falando sobre engenharia civil? Porque é o repertório que nos contempla, e esse repertório, até a gente chegar aqui, tiveram diversos estímulos acontecendo concomitantemente que desvalou nisso. E a gente se encontra aqui, Uhum. né? Então, voltando lá, essa forma de, perante uma situação nova, associar com o que temos, é uma forma, neurologicamente falando, de economia energética, porque somos seres econômicos. Imagina a gente chegar em lugares, situações novas e tentar aprender tudo do zero, do mínimo detalhe. Não, a gente vai generalizar as coisas, né? E aqui a gente consegue ver isso. Vamos fazer um exemplo do palco político. Você chega ali e uma determinada pessoa, eu não gostei disso do governo de esquerda. Opa, então você é de direita. Ou o contrário também é sim, verdade. Isso é uma exatamente. forma de generalização, certo? Porque a pessoa foi, entre muitas aspas, programada para isso. E não todos são assim. Mas você consegue observar essas generalizações em diversos outros panoramas. Porque, neurologicamente falando, é mais econômico, é mais fácil generalizar, né? É mais fácil pegar todas essas informações e criar um significado a partir disso. Ô, Ramon, Essa, pode falar, Mike. eu acho que vale a pena chamar, então, parênteses rápido de novo, e isso não é necessariamente consciente, né? Não é necessariamente deliberado. Exatamente, é implícito, né? Porque até essa consciência e essa deliberação depende do repertório do sujeito. Não pode ser que sujeitos que tenham a prática, né, já habitual de refletir várias vezes sobre a própria fala,
sobre o próprio conceito, talvez seja mais econômico para esse sujeito levar em consideração a relativização dos fatos, né? Porque ele já está praticando isso há um tempo, e aí é de acordo com a história de vida dele. Grosso modo, quem não tem essa prática, ele só reproduz, né? Ele senta na mesa e fala, viu o jogo ontem? Daí ele acha que o jogo foi ruim. Só que se o grupo dele fala que o jogo foi bom, ele fala, não foi tão ruim assim, né? Porque tem essa relação também dependente, evolutivamente, biologicamente, de me sentir amado pelo meu grupo, de se sentir como pertencente, de travar as minhas guerras de acordo com o valor afetivo delas, né? De repente eu não quero ali, né, desagradar meu grupo, então eu cedo. Então o cérebro está o tempo todo ali em conformidade com o contexto. Faz sentido? Total. E veja que interessante, aqui, pegando a fala do Michael, vamos pegar um indivíduo que tem esse hábito de reflexão, mas esse hábito de reflexão, ele só surge a partir dos conteúdos que contemplam esse indivíduo. Então, talvez ele estude mais filosofia, mais psicologia, enfim. Ele entrou neste mundo e utiliza desses componentes para essa reflexão. Mas como a gente pode dizer que essa reflexão deliberada é a certa ou errada? Entendeu? Sim, aí entra a atribuição de valor, que é totalmente abstrato. Entendeu? Porque, por exemplo, eu posso estudar, vamos imaginar que eu tenho PhD em Hegel. Sou filósofo, estudei Hegel minha vida inteira. Estudo e faço esse pensamento baseado nisso, nesse congregado de valor, seja cultural, da minha filosofia, do que eu estudei, do meu estímulo, do meu grupo. Então, eu tenho esse senso de reflexão. Nossa, então, eu tenho senso metafísico, né? Metacognitivo de analisar o que eu penso. Mas quem disse que isso é uma deliberação racional ou certa ou errada? Não tem como. Voltamos novamente, somos o algoritmo do que nos contempla. Sim, eu já até usei esse termo, acho, com vocês, que no fundo tudo é pregação para convertido. No caso, você deu o exemplo do PhD, fodão, em Hegel, ou qualquer outro filósofo, independente da linha de raciocínio. Se você parar para pensar, nós não somos tão diferentes assim, porque muitas das vezes você passa tanto tempo acreditando em algo e trabalhando em cima daquilo, e ao mesmo tempo se torna tão doloroso, e aí vai entrar de novo a contextualização do que a gente falou. A dor da crença do que é diferente. Por exemplo, quais as chances de um PhD em Hegel mudar de opinião depois de ter entregue, de repente, muitos e muitos anos de estudo, palestra? Ótimo. E aí talvez essa ação se torne racional. De maneira racional, não vale a pena. Mas concordo que, de fato, na maioria das vezes isso se torna algo inconsciente. Essa pregação para convertido que eu falei, no fundo você... Só que a confirmação daquilo que você já sabe, porque descobrir novas coisas, trilhar novos caminhos, vamos usar a analogia de um caminho, quem já morou muito próximo de algum lugar que tenha matas e tal, sabe do que eu estou dizendo. Quando você trilha um caminho, de tanto pisar no mato, ali na grama, aquele caminho fica feito, porque você amassa o que tinha de vida natural ali, acaba por um determinado tempo morrendo. Então, no teu cérebro, esse é o caminho, já está trilhado, é muito fácil se chegar ao outro lado. Exatamente. Aí entra... Sem seguir um determinado caminho novo, você teria que trilhar e cortar de alguma maneira cortar o que há de mata ali, tudo novamente, e isso ia demandar uma energia absurda. Então, nossa, é muito complicado essa questão de viés, de pregação para convertido, porque muitas das vezes eu também me encaixo nisso, então... É muito legal. E aí entra nessa parte o viés do custo afundado, né? Por que eu vou deixar tudo isso que eu aprendi para caminhar no incerto? Não faz sentido evolutivamente falando, né? Por que eu vou deixar de fazer isso para fazer aquilo? Não, eu já estou aqui. Aí entra viés de confirmação, viés do custo afundado, enfim, diversas outras coisas. Pode falar, Michael, eu vi que você ia falar aí. Não, eu ia aproveitar o exemplo que o Maurício deu lá atrás, e eu queria ver se eu consigo trabalhar isso com vocês. Sobre o fato, né? O fato. Vamos supor que eu vou fazer uma série de perguntas para vocês, eu gostaria da resposta de vocês. Então, supondo que eu tenho um filho de
10 anos, né? Uma suposição. E ontem, ele jogou uma pedra num cachorro. Isso é um fato. Então, temos testemunhas, várias pessoas viram. Vamos chamar isso de fato, certo? Uhum. Jogou a pedra no cachorro. Isso é certo ou errado? Daí é circunstancial, né, cara? Vai que o cachorro mordeu a perna dele, né? Boa. Então é aí que eu quero chegar, ó. É. Então, ele jogou a pedra no cachorro porque o cachorro veio para cima dele. É. Os dentes à mostra, aquela cara de quem ia atacar. Aí, beleza. Aí eu pergunto, de novo, não precisa responder, tá? Então eu vou aqui seguir o raciocínio. Certo ou errado? É outro fato. Tá. Mas o cachorro foi para cima dele porque toda manhã, quando meu filho vai para a escola, meu filho provoca ele atrás do portão da casa onde o cachorro mora, cutucando ele com vareta, jogando água. Então, só que isso não estimulou essa raiva do cachorro acumulada pelo meu filho em si? Tá certo ou errado? Ah, mas meu filho provoca ele todo dia porque ano passado esse mesmo cachorro mordeu a minha filha, que é a irmã dele, sem nenhum motivo. Isso é certo ou errado? Mas perceba que o fato, ele é só um recorte que não deixa de ser abstrato. Então, por mais que o fato seja o cara empurrou uma mulher, isso é certo ou errado? Cara, Tem um monte de contexto por trás. E outra, e a hora que você reproduz isso na internet, e os comentários começam ali, o que aconteceu com a mulher? Ela tá bem. E alguém diz, porque ela traiu ele. Ah, não, mas porque ela assassinou o irmão do cara. Não, porque ela roubou o carro dele. Ou seja, a internet é um palco de emissão de opinião, muitas vezes sobre contextos dos quais as pessoas nem sabem. Só que a gente não sabe Sim. quem não sabe. Então a gente é influenciado pelas frases. E olha a linguagem de novo. Então a gente não sabe quais daquelas informações são verdadeiras. Então, mesmo o fato, por mais simples que ele possa ser, né, ele pode ser que desdobre para uma complexidade, porque ele depende da interpretação. É o que eu falo às vezes com o Ramon. Então, quanto mais simples o objeto for, de repente uma caneta ou uma caneca, menor seja o grau de abstração dele, consequentemente, maior grau de consenso. Né? Então, eu levanto aqui, de repente, isso aqui, ó, Sim, solução rápida, né? Pessoal, o que é isso? Né? Ou o que é isso? Deu a pessoa falar, é um tablet. Tá, todo mundo concorda? Vamos lá, 1000 pessoas concordam. Eu falo, o que é isso? Aí, ó, já tá na parede, cara. E eu falo, não, é um quadro. Não, é um prato. Mas um prato na parede, então já aumentou o nível de complexidade. Você não consegue ver o todo. Uhum. A hora que eu pergunto pessoal, o que é felicidade? O que é amor? O que é esquerda? O que é direita? Ou seja, quanto mais longe de um objeto físico, mais abstrato e repleto de complexidade, ou seja, de desdobramento, um termo ou um conceito for, mais esse choque de viés e crença, eles vão ser postos à prova, eles vão gladiar. Porque a probabilidade de consenso vai se tornando cada vez mais improvável. Faz sentido? Total, Perfeito. total. Né? Então, Perfeito. pegando essa fala, por exemplo, se a gente pegar, vamos colocar 2 cenários. Se você chega em um cenário de cristãos e fala que Deus não existe, ou se você chega em um lugar que só tem ateu e fala que Deus é a verdade e o caminho, ambos vão ter um choque. O que esse cara tá falando? Esse cara é louco. Esse cara é maluco. Por quê? Primeiramente, falar disso é falar da experiência de vida da pessoa, do amuleto de vida da pessoa, do grupo de vida da pessoa, é anular todos esses fatores. E aí entra a parte da dissonância cognitiva, né? Então você está de frente a uma interpretação que vai completamente ao contrário daquilo que seu cérebro tem como verdade. E um livro muito legal que trata isso é A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, né? Então, Eu ia falar isso agora. ele diz o quê? Justamente que a moralidade, que a gente chama de moral, de raciocínio, é vulgarmente chamado de racional, mas na verdade é meramente emocional, porque não tem como separar as duas coisas. Então ele coloca numa parte do livro lá alguns casos e ele vai falando para a pessoa por que esses casos são errados e as pessoas no começo começam a dar sim alguns argumentos o porquê desses casos são errados, mas no final o pesquisador vai falando o porquê não é errado e chega um ponto em que a pessoa não consegue mais dar argumentos sobre o fenômeno, mas do mesmo jeito ela fala assim, eu acho errado, não consigo explicar, mas acho errado. Sim, aí entra a intuição, que no caso é justamente a paixão pelo argumento. Então, mano, só citando um exemplo da mente moralista, que a hora que o Michael falou, eu já estava com isso em mente, a respeito da atribuição de valor, tem um exemplo no primeiro capítulo, quando o pessoal viaja para estar fazendo esses questionamentos em várias
vários locais diferentes. E eles fazem o seguinte questionamento, não vou me lembrar agora exatamente o território, se essa pergunta foi feita no Brasil, nos Estados Unidos, que, se não estiver enganado, uma parte da galera que trabalhou em cima dessas pesquisas vieram para cá. Isso está correto, né? Tá certo, tá Tá certo. certo. Porque Foi. o primeiro capítulo, enfim, eu já li Isso. há bastante tempo. É. E foi feita a pergunta de se era errado dois irmãos se deitarem, cometerem atos, e todo mundo falou. Foi quase um consenso ali naquele meio de que era. E aí, a pergunta sofreu uma pequena alteração. Mas e se ninguém viu? Ok, se ninguém viu, isso não me ofende. Então, algumas pessoas já mudaram um pouco de opinião. Então, no caso, justamente corroborando com o que o Ramon falou, no fundo, tudo se trata da impossibilidade de você separar o teu argumento de você. Porque uma simples mudança na pergunta tirou algo que estava ofendendo aquela determinada pessoa. Como assim eu me relacionar com a minha irmã e todo mundo ficar sabendo? Mas se ninguém viu, é só a gente não fazer de novo, então tá tranquilo. Cara, você começa a ver, você fala assim, cara, tudo isso é uma construção multifacetada que elicia a pessoa a fazer esse comportamento e criar os próprios comportamentos condicionados por regras, né? É, é muito fascinante isso. Galera, vocês querem entrar em alguma outra parte? Eu acho interessante a gente entrar aqui, ver se vocês concordam, na parte de nós versus eles, que é um tema interessante, já que a gente já destrinchou as multifacetas que controlam a cultura, as crenças, a nossa forma de agir, os elementos contextuais. Eu acho interessante agora a gente entrar na parte de nós versus eles, ou seja, esse senso grupal e quase e evolutivo de nós humanos de criarmos essas regras internas a partir do contexto social. Quer ver? Cara, esse nós e eles, tô curioso. Muito Aqui, pano pra ó. manga. Pode usar esse slide aqui, Michael? Podem começar, se vocês quiserem falando alguma coisa. Ó, peraí, dá um minutinho isso aqui, peraí. Se quiserem continuar a falar aí, é rapidão, só pegar um Fechou. copo d'água. Então, galera, Perfeito. ó. Então, assim, ó. Essa ideia de nós e eles. Nós e eles é um conceito que surge do livro de Robert Sapolsky, né, do Comportes, em que desvala na ideia de eu tenho meu grupo, nós, que pertence, temos características iguais, partilhamos das mesmas ideologias e mesmas ideias. Eles, embora da mesma espécie humana, mas contemplam outros ideais e são eles. Né? Isso é um traço mantido pela evolução das espécies, pois propiciou sobrevivência. Então, imagine nós aqui, enquanto um grupo, dentro de uma savana ou dentro de uma sociedade, que partilhamos regras para manter a manutenção dessa ordem aqui dentro, e a partir disso nós criamos religiões, crenças, regras, enfim, para manter esse senso de grupo e, portanto, a sobrevivência. Quando defrontado com outras pessoas que partilham de ideias diferentes, se comportam de maneiras completamente alternativas às nossas, isso causa o quê? Um dissenso. E o dissenso normalmente gera um conflito. E o conflito pode ser qualquer coisa, pode ser uma guerra, uma discussão, enfim, que é essa ideia que, embora preservado pela evolução, para nos manter em cooperação social e, portanto, nos manter vivo, ele é presente até a atualidade, só que sobrepostos em contextos que estão nas configurações sociais atuais, política, religião, times de futebol, enfim, qualquer outra coisa. Quando você entra numa torcida do São Paulo com o Corinthians, por exemplo, ali você vai fazer o quê? Nós, corintianos ou são paulinos, somos um grupo. Então você vai ficar mais pró-social para o seu grupo e completamente antissocial ao outro grupo, que é o quê? O São Paulo, o Corinthians, enfim, a outra torcida. Exatamente para uma pessoa que, por exemplo, um evangélico com uma pessoa ali do candomblé, assim por diante. Né? Então a gente consegue ver o que nesses contextos? Pró-sociabilidade com
o que a gente diz nós, o meu grupo, ele, e uma maior violência, agressão para com aqueles que não partilham da mesma ideia, né? E aqui a gente pode entrar na parte de ocitocina, neurobiologia, o senso grupal, enfim. Podem fazer seus comentários aí, pessoal. Exatamente, cara. Um exemplo bem extremo provavelmente uma pessoa que comete um crime ou algum tipo de atrocidade, como ele é visto, né, pela vítima, caso essa tenha sobrevivido, ou pela família da vítima, e como ele é visto pela própria mãe, de repente pelo próprio pai, mas principalmente pelo estereótipo de mãe, né, de cuidadora. Muitas vezes ela consegue ali ficar do lado dele, né, ou dela, né, do criminoso ou da criminosa, exatamente por esse vínculo afetivo de, meu, por mais que eu entenda que você tenha feito uma coisa errada, de certa forma, vamos colocar nessas palavras, mas ainda estou do seu lado. Então, essa relação de nós e eles, extrapolando esse exemplo extremo, ele vai para a ofensa do sujeito dentro do carro em relação ao motoqueiro ou à motoqueira. Vai ao extremo do grupo de motoqueiros em relação ao sujeito do carro que não usa o retrovisor, que não está me vendo passar no corredor. Então, esses grupos, eles são pulverizados. Eu gosto dessa palavra porque ela dá uma ideia de invisível, de invisibilidade. Então, esses grupos, tá no lado de cá do balcão, onde se sente mal atendido pela balconista da padaria ou pelo açougueiro. Então, os grupos eles são divididos por relativizações de semelhança. Então, por bairros, por contextos sociais, classes econômicas, por estados, por cidades, por países. Mas eu acho que isso é intrigante, porque dentro desses próprios grupos também tem subgrupos. Então, por exemplo, dentro do movimento feminista, tem também a mulher negra. Então, eu nem vou entrar nesse assunto para não aumentar a possibilidade de polêmica, mas só no sentido de exemplo mesmo. Então, dentro dos grupos, dentro da torcida aí do Corinthians, talvez tenha um sujeito que goste mais do 5 e o sujeito que goste mais do 8. E eles formem dois grupos, né, em que digam que o 5 tem que jogar mais que o 8. Então, esse nós e eles, ele é diluído na convivência. E por que isso é complexo? Se nós olharmos para as outras espécies, tem o nós e eles, né? A zebra contra os leões. De repente tem grupos de leões contra grupos de leões. Mas voltando para a espécie humana, porque nós temos a cultura complexa, nós temos a linguagem. E essa linguagem torna mais complexa, torna a quantidade de desdobramento sobre o fenômeno muito mais abrangente. O que é difícil chegar num ponto comum no consenso. Então, esse nós e eles têm uma relação evolutiva, tem uma relação biológica, que são aí os neurotransmissores que o Ramon mencionou. Então, por exemplo, né, quando alguma coisa me satisfaz, isso tem uma relação biológica. Por que aquilo exclusivamente me satisfaz? Qual é a valência afetiva que muda o meu organismo, que muda o meu sistema nervoso central, que consegue atribuir e conferir valor à coisa? Então, essa relação biopsicossocial, para mim, é como se fosse um banquinho de três pernas. Impossível desconsiderar o biológico, impossível desconsiderar o psicológico, que são os valores pessoais, né? Aquilo que pesa mais e pesa menos, simbolicamente e afetivamente. E impossível desconsiderar o social. Então, para mim, é muito coerente chamar o biopsicossocial como se fosse um banquinho de três pernas, onde a ausência de qualquer uma delas vai fazer esse banquinho cair. Ele não se sustenta. Sim, faz a Exatamente. teoria cair. Só linkando algumas coisas que você falou, Michael, a respeito, por exemplo, toda essa rivalidade, desde uma coisa muito pequena, como clubes, times de futebol, que aqui no Brasil causa morte, até uma coisa maior, política, religião. A gente já ouviu na universidade, eu acredito que em certa medida vocês vão concordar, que a linguagem, em certa medida, ela é um instrumento utilizado para, em certa medida, de poderosos para subordinados. Partindo daquilo que a gente reproduz, o que foi ensinado, e não costumamos questionar, e uma outra, um outro link que eu faço é que hoje também, envolto ao meio social,
a gente praticamente é obrigado a escolher um lado. Porque, cara, experimenta dizer que você é neutro no meio de uma briga política, que você vai ser atacado pelos dois lados. Então, todas essas questões praticamente te obriga, aí você pega, por exemplo, instrumentos de mídia, comunicação, enviesando você para um lado independente de qual lado seja em questão, mas só para a título de exemplo. Então, quem controla a linguagem detém o poder da coisa. E você vê até mesmo no meio social, na camada mais baixa, independente se a pessoa é pobre ou rica, mas vamos citar o exemplo do pobre brigando com outro pobre, porque como assim você não escolheu um lado? Então você se vê muitas vezes perdido no meio de tudo isso. E até um belo de um incentivo para você virar um extremista, porque se você ficar no meio, você acaba apanhando dos dois lados. E como não se chegar a isso, como a gente já disse, é através de muita reflexão, através de muita, de repente, leitura, estudos, mas isso, infelizmente, está preso a, a essas coisas, e se a pessoa não passar por isso, o mais natural é que ela escolha um lado mesmo e rivalize com o outro. Exato. E aqui é legal, fazendo só um breve exemplo, que essa ideia de nós e eles, ela é completamente contextual. Porque, veja só, vamos imaginar que uma pessoa, que a gente está andando aqui no Brasil, e a gente se depara na rua com uma pessoa com a camisa do Brasil. Às vezes, dado o palco político atual, a gente pode pensar, esse cara é bolsonarista, né? Mas, Completamente. se a gente estiver na Alemanha e ver alguém com a camisa do Brasil, a gente pode pensar que legal, cara, um brasileiro aqui. Que Então, ama o futebol. então você veja, uma mesma situação que um rapaz andando com uma camisa do Brasil em contextos diferentes, eles despertam associações diferentes. Se Gatilhos aqui, diferentes. aqui no Brasil, esse cara é bolsonarista. Na Alemanha, o mesmo cara pode ser, cara, que legal, um brasileiro no meio de alemães aqui, vou falar com ele, Uhum. né? Então a gente trabalha com associação. A mesma coisa a gente chegar, a gente estiver perdido no meio da Índia e ver uma pessoa de colete na rua. A gente fala assim, provavelmente é um policial. Por quê? Porque a gente associou essa roupa, essa conduta, essa forma, onde ele está, o jeito que ele está, com uma autoridade. Então, veja, a gente está todo momento trabalhando com associações, né? Sim. E isso é inerente e, portanto, ele fomenta essa ideia e todos os outros panoramas ali da cultura, do nós e eles, da separação, enfim. Então, isso é contextual. O que é um significado aqui não será em outro lugar, embora seja o mesmo fenômeno e, por vezes, o mesmo observador, né? Sim, sim, a Sim. depender do ambiente. Não, eu trago para mais perto esse exemplo, cara. Vê se vocês passam por isso. Mais perto, muito mais perto. Então, a gente está na mesma sala, né? Estamos na mesma sala, estudando psicologia. E aí o Ramon é psicanalista, o Maurício é terapia cognitivo-comportamental e eu sou da fenomenologia. A gente já não concorda com os mesmos pressupostos, então nós somos da mesma sala e não concordamos com os mesmos pressupostos. Então nós somos nós contra eles. E aí, nós estamos do curso de psicologia, só que a nossa faculdade tem o curso de medicina. E eles, porventura, recebem lugares mais privilegiados no estacionamento. Daí nós, que somos psicanalistas, TCC e fenomenólogo, nós nos juntamos contra a medicina porque nós não achamos justo que eles tenham vagas melhores de estacionamento. Porque como onde já se viu que eu não posso estacionar o carro no mesmo lugar que eles, qual é o privilégio? Agora nós voltamos a ser nós. Mais um exemplo. Então nós estamos na sala de aula e num grupo de estágio e nós questionamos o lugar que nós fazemos estágio. Nós dizemos assim, nossa, o lugar lá é abandonado. O pessoal de lá, eles não são profissionais. E aí a professora concorda com a gente, nós concordamos que realmente faltou profissionalismo do lugar onde nós fazemos estágio, mas no dia seguinte, alguns dos nossos companheiros não leem o artigo que a professora pediu como base para a próxima aula. E aí a professora chega lá e fala, viu, como assim, cara? Vocês não leram o artigo? Como é que a gente vai tratar do assunto se vocês não tiverem consumido previamente o artigo? Aí o nós virou nós contra eles. Porque agora que a professora não está mais do nosso lado. Porque ela gostaria de um comportamento nosso que não foi feito.
E os que fizeram são bem vistos pela professora, podem ser olhados como nós. Isso pode ir para outro contexto. Então, nós julgamos o tempo todo na TV as injustiças sociais. Nós questionamos ali na frente da TV o quanto o poder político ele expõe e explora a população, mas a gente fecha o vidro a hora que o morador de rua vem encher o saco no semáforo. Não tenho nada, desculpa, hoje não. Então, percebe a discrepância, o nós e eles, como ele é embutido nessa relação econômica também, o quanto de gasto de energia eu tenho que ter para sustentar a minha narrativa, o meu posicionamento. Exato, exato. E, portanto, contextual, cara. Então, o que será trabalhado no lugar, veja que legal, você pegando exemplo, somos de abordagens diferentes na sua metáfora. E, portanto, se tivermos aqui, dentro desse contexto, ligas diferentes, uma da fenomenologia, outra da psicanálise, outra da TCC, seremos o quê? Nós contra eles. Eu não sou do Maurício e não sou do Michael, né? Sou da psicanálise. Mas no momento em que isso virou psicologia versus medicina, somos todos iguais. Tem até uma frase que eu acho que cai muito bem aí, não julgarei se é moralmente correto ou não, que diz que não importa a cor do gato. O que importa é que os gatos caçam os ratos. Então, você percebe que você pode oscilar de grupo a depender das suas necessidades. E se a necessidade B for maior do que a A, cara, e eu vejo muito isso, você vai deixar de lado ideologia, você vai deixar de lado até mesmo a tua fé. Vamos citar um exemplo aí que alguns acreditam que é puramente biológico, outros puramente social, e outros que podem ter um pouco dos dois. O cara que se diz, isso acontece, o cara que se diz cristão, ferrenho, fervoroso, quando ele tem a oportunidade de trair com uma mulher belíssima, ou o oposto também, uma mulher que se diz cristã e tem a oportunidade de trair com uma pessoa melhor, por algum motivo ela vai lá e se entrega a isso. Porque a vontade, o ganho daquele momento foi maior do que todas as crenças dela. Então ela está disposta a entregar aquilo que muitas das vezes dito como dito como algo mais importante da vida da pessoa. Então toda essa troca ela pode oscilar muito, cara. Isso é muito cabuloso. E fazendo um paralelo a isso, é o que o Michael falou. Estamos na mesma sala, discordamos de algo, mas em prol de algo maior, eu abro mão disso sem questionar. Nos tornamos nós contra eles. Mas se isso aqui voltar a dar problema, volto com as minhas crenças, resolvi aquilo, eu volto. Então, no fundo, eu acredito que toda essa oscilação, todo esse caminho criado, cara, e aí entra uma questão filosófica um pouco até mesmo, cara, por muitas vezes até meio pessimista, que eu costumo dizer que o ser humano ele não ama ninguém, ele ama a si mesmo. Então, se for interessante para você, é mais provável que você troque de lado. E se tiver um grupo para dar aquele senso de comunidade, melhor ainda. Mas isso acontece também em questões individuais. Exatamente. Exatamente, né? É um negócio bem profundo, né? Põe a fotinha lá da Índia, Ramon. Essa. Eu acho que a Índia é um exemplo que eu gosto bastante de dar, mesmo não dominando tanto o assunto, então eu vou tomar bastante cuidado para não falar muita besteira. Mas não é exatamente assim ainda, no sentido de divisão de castas, porque eles têm uma relação de proibição nessa divisão no sentido contemporâneo, mas a Índia foi dividida em castas por um bom tempo. E mesmo havendo hoje uma atualização nessa perspectiva, ainda existe muito preconceito lá. Então, nós colocamos as fotos aqui dos dois extremos, né? Dos Brahmins e dos Dalits. Então, os Brahmins são os que praticam atividade religiosa e intelectual, e os Dalits, eles são vistos como intocáveis, ou seja, como subproduto da espécie humana. Eles têm diversas restrições de locomoção, de acesso, de posicionamento.
E mesmo que haja hoje, né, de maneira contemporânea, uma tentativa de rompimento com isso, ainda assim essa crença e esse viés é muito arraigado na reprodução do país. E aí, para sair agora desse contexto da Índia, isso reforça, essa imagem, pelo menos na minha interpretação, reforça como, quanto mais profunda, mais enraizada for uma descrição do fenômeno, da realidade ou de uma prática, mais eu me comporto segundo essa restrição, com uma impossibilidade de relativizar ela, com uma impossibilidade de revê-la, com uma impossibilidade de olhar por outras perspectivas, porque aquilo tem um valor tão fundamental para o sujeito que ele não consegue enxergar de outra forma. Exatamente, né? Aquilo ali já está incutido nele e ele vai se comportar a partir daquilo, né? E também, só para frisar, a dificuldade que se tem da entrada de novos conhecimentos. Toda essa perpetuação, isso também aconteceu principalmente na Inquisição também, da época da Igreja Católica, privando as pessoas de um conhecimento oposto, conseguimos perpetuar o nosso conhecimento, portanto, essa tomada de verdade como verdade absoluta. Citando o exemplo da Índia, cara, eles são muito fechados para outras culturas. Obviamente, tem turismo e tal, mas essa cultura, justamente por ser muito fechadinha, como é que eu falo, isso impossibilita a questão de qualquer outro pensamento diferente, e esse pensamento, não sei se eu posso dizer homogêneo, posso dizer, toda essa homogeneização cultural também se dá por conta dessa falta de flexibilidade com outras coisas. O Brasil, por exemplo, cara, aqui você acha de tudo. Justamente por achar de tudo, você consegue pensar a respeito, entre mil aspas, de tudo. Lá o pensamento do pessoal é muito linear. Hoje eu não sei como tá, mas há um tempo atrás, isso há mais de 5 anos, eu tinha visto algumas coisas. Realmente é muito complicado, cara. Sim. E é intrigante, aproveitando essa fala do Maurício, né, como os extremos, cara. Eu estou dizendo extremos, pessoal, só para tentar deixar objetivo o raciocínio. Mas a falta de flexibilidade e o excesso de flexibilidade, vejam como eles não estão garantidos de ausência de crítica, né? Então, porque se eu sou muito rígido, então eu tenho normas e valores muito bem estabelecidos, consequentemente eu vou impor a todos aqueles que convivem comigo essas normas e valores, porque as coisas não podem ser diferentes disso. Então, isso é uma restrição, é uma rigidez. Se eu sou muito flexível, eu posso ser acusado de relativista, né? Não, mas peraí, você aceita tudo também, né, cara? Então, perceba, Isso né? Tem uma charge que eu não vou saber exatamente como, mas eu vou me esforçar para tentar compartilhar. É mais ou menos assim, né? Tá o homem e a mulher do lado do cavalo e as pessoas criticam. Que burros! Deviam subir no cavalo para economizar energia. Aí tem uma outra foto do lado que é só mulher no cavalo. E aí a crítica é: nossa, que egoísta, ela podia revezar com ele. Se é só o homem em cima do cavalo, tem uma outra crítica. Nossa, que machista, ele devia ceder o lugar dele para ela. Se são, numa outra foto, os dois em cima do cavalo, alguém reclamando: nossa, como vocês são antropocêntricos, egocêntricos, coitado do animal, deixem o animal livre. Ou seja, independente de qual seja o fenômeno, estamos completamente reféns da interpretação do outro. E quanto mais pessoas são, e aí é uma crítica na psicologia evolucionista, em que o ser humano ele consegue sim comportar um certo coletivismo a depender da quantidade de pessoas com que ele se envolve. Hoje, em municípios muito populosos e num planeta muito populoso, começa a se tornar incompatível essa relação de conseguir compreender o outro, de se colocar no lugar do outro, de se identificar com o outro. Ou seja, aumenta o ruído, aumenta a complexidade do consenso. Exato. Aí entra o termo de incompatibilidade evolutiva, né? Enfim. Regras, né? Porque somos, afinal de tudo, movidos pelas regras, né? A gente vive em muita comunidade e precisamos de leis, de diretrizes para que mantenha a ordem. E mesmo assim, elas não funcionam, né? E o que é isso?
Ramon, e o que é isso se não é um viés e uma regra, e uma crença? Exatamente. Por isso... Põe a foto do semáforo. Né? Ó, isso não é um viés? Então, quando a luz verde acende, eu posso ir. Quando a luz vermelha acende, eu paro. Isso não é um viés, é uma regra. O ambiente controla o nosso comportamento. Você chega num restaurante e tá lá a placa em cima de uma mesa vazia, alugada. Você não senta lá. Por quê? Entendeu? É um estímulo ali, é uma regra, um viés. O seu comportamento foi mediado por regras. Isso faz tanto sentido que, a depender do horário, você fura o sinal vermelho. Então, exatamente. Com a desculpa de ser roubado, com a possibilidade de ser roubado. Por circunstancial, entendeu? Imagina que você tá, num dia normal. Você vai lá, passa, beleza, vermelho. Mas se você tiver, minha mãe tá passando mal no carro, cara, né? Dane-se o sinal vermelho. A valência é diferente naquele sentido, né? Entendeu? Exato. Então é tudo mediado por regras. E é por isso que o comportamento humano, ao mesmo tempo que ele é previsível, ele é extremamente imprevisível, né? Porque os componentes que controlam o comportamento humano é variável, cara. A experiência humana é privada. A gente nunca vai conseguir saber o que contempla o outro. A gente pressupõe a partir do observador. Pressupõe a partir do que ela mostrou e a partir do que a gente entendeu, interpretou do que ela mostrou. Exatamente. Mas o fenômeno, como diria o Merleau-Ponty, o fenômeno ele vai ser observado através de uma observação humana e, portanto, já está enviesado. Né? A gente vai criar a gente vai imaginar, é uma palavra melhor, a gente vai imaginar um consenso. Né? A gente vai imaginar um consenso. Mas se eu mostro esse copo americano aqui para vocês, todo mundo vai falar que esse copo é um copo. Mas às vezes esse copo me lembra a casa da minha avó. Pro Maurício vai lembrar, por exemplo, sei lá, uma cerveja que ele tomou muito boa nesse copo. Mais é mais gelada. Não, isso. Pro Michael vai lembrar outra coisa. Isso é total. O fenômeno é o mesmo, mas o que preenche esse fenômeno, o que está subjacente a esse fenômeno, vai variar da experiência de vida do sujeito, né? E, portanto, é privada. Até mesmo o meio de utilização desse copo seria basicamente o consenso geral. A pergunta feita e respondida de maneira rápida, acredito que todo mundo iria concordar que esse copo serve para se utilizar, tomar algum tipo de bebida, mas a depender do contexto, eu posso mandar esse copo na tua testa. Então, cara, é sempre aquela coisa, não se orgulhe de uma honestidade que não foi botada à prova, porque você roubaria? Você mataria? É muito difícil dizer que não. A gente tá aqui sentado de maneira confortável, tá um frio do caramba lá fora, mas tá tudo ok aqui, temperatura ambiente em uma casa toda fechada tá ok, tô bem vestido, aparentemente temperatura do meu corpo também, então num caso extremo, talvez mataria, talvez roubaria, só que as pessoas têm uma dificuldade tremenda, porque isso fere muito do que é tido como crença também. Então, cara, eu acredito que a depender do ambiente você faria quase tudo para não dizer tudo. Então... Exato, né? É que dizer tudo seria muita irresponsabilidade também, mas vocês entenderam. É contextual, né? E isso depende da valência, do teor, do que contempla aquele indivíduo naquela circunstância, né? Às vezes você não faria isso na mesma circunstância, a depender do dia. E isso é multifatorial, né? O sujeito é multifacetado, cara. É imprevisível. Exatamente. Rolou uma pergunta no grupo aí da Alessandra, perguntando que hora que vai ser. Eu mandei lá para ela, não tá acontecendo já. Já tá. Tá muito cedo ainda. E olha que intrigante, cara. É possível que isso reverbere no YouTube, por exemplo. E aí terão pessoas ali que concordarão, terão pessoas ali que encontrarão o norte pela nossa fala, que a fala pode ser interpretada como muito esclarecedora e preenche diversas lacunas existenciais. Pode ter sujeito ali que discorde completamente e nos achem assim, extremistas ou relativistas demais. Pode ter sujeito que concorde, mas não faça nenhuma diferença, porque ele já pensa.
só acha coerente o raciocínio, entre outras interpretações. Porque é exatamente disso, estamos falando de um assunto complexo, mesmo que tenhamos usado muitos exemplos, ainda assim, a demanda sobre a interpretação do outro é inerente. O sujeito que vai assistir, ele vai interpretar. E se o sujeito não falar o português ainda, ele nem vai saber do que se trata. Né? Tem uma série de camadas. Entra na barreira da linguagem. Que o sujeito ali, né, precisa atender para tentar rolar algum nível de intersubjetividade sobre o conteúdo dado e o conteúdo interpretado. No fundo, talvez, um talvez bem grande aqui, para não colocar nada como uma suposta verdade absoluta, é que isso parta do olhar do observador. Então, isso ao mesmo tempo é libertador e causa uma certa angústia, porque, cara, como assim tudo que eu acredito não é o que de fato parece ser? Então, cara, é complicado. E percebe que nunca a gente vai conseguir achar o que é verdade, porque a gente está perambulando a partir de conceitos humanos. Tudo que a gente observa é humanizado. Entendeu? Não, e tudo que a gente acredita, querendo ou não, acho que ninguém vai discordar disso, está, vamos dizer, está testado, está aprovado pelo meio social. Vou dar um exemplo, não sei se está muito claro aqui, mas que cor eu estou vestindo? Vocês diriam que é um verde. Sim. Só que a partir de hoje é um consenso mundial. Trump aprovou, o resto do mundo bateu palma, só que vai se chamar amarelo. E aí eu pergunto de novo, que cor eu estou vestindo? E sabe outro fenômeno que acontece isso? Quando você tem a troca da moeda, aqui no Brasil, por exemplo, né? Você sai atribuição de valor total, perfeito. Plano real, quando a moeda saiu do cruzeiro e foi para o real, todo mundo mudou a forma de interpretação do dinheiro. Exatamente. Isso virou um consenso. A própria ideia do dinheiro. Mesma matéria, só que mesma com conceito função, diferente. Exatamente. Só que o consenso social, agora isso não vale mais, eu não aceito mais isso no meu comércio, perdeu o valor social, a nova é o que vale. Exatamente, cara. Muito bom, o exemplo da moeda foi perfeito. Porque, por exemplo... Então, em resumo, isso não seria mais um verde, seria um amarelo. Basicamente, tudo que você acredita, você precisa que alguém bata, e esse alguém é a sociedade. Isso, veja o Pix, cara. O Pix nem é um objeto. Né? Você transfere uma abstração para a conta do sujeito, que muda o sistema dele. Né? E veja como isso reflete na sociedade. Hoje é possível que tenha diminuído substancialmente o roubo de dinheiro, de carteira. Porque o ladrão não encontra mais dinheiro na carteira, então não faz mais sentido ele roubar a carteira. Então ele rouba outras coisas, o celular, o carro, ou sei lá o quê. Eu estou supondo, os dados. Então perceba como tem esse descontrole também da consequência da coisa. Ah, mas nossa, que bom que diminuiu. Mas não foi necessariamente um programa planejado. Vamos trabalhar com o Pix para diminuir o roubo. Então tem uma série de... As consequências, elas são inevitáveis. O conceito da consequência, ele é elaborado. Exato. E para isso, demandamos de crenças e vieses. Porque é necessária a linguagem. Eu preciso fazer um construto simbólico. E se esse construto simbólico não for intersubjetivo, eu sou, entre aspas, e com um certo cuidado, doido, maluco, né? Eu vejo coisas. É essa a relação. Então, por exemplo, né, se eu vejo um fenômeno, tenho uma experiência anômala em casa, e conto para vocês, e vocês acham um absurdo, é possível que isso diminua a probabilidade de eu falar disso de novo. Agora, se eu conto uma experiência aí, né, e vocês falam, nossa, que legal, eu também passei por isso, e aí, de novo, encontramos o nós. Então, esse absurdo, ele deixa de ser um absurdo e é validado socialmente. É validado na relação por meio do consenso de interpretação da linguagem. Exatamente, cara. E a própria ideia do dinheiro é um consenso social de troca. O dinheiro já é um papel. Algo abstrato. A gente cria comportamentos. Atualmente, eu diria que a gente caminha apenas para esse fim, em alguns casos, né? Profissionalmente, ainda mais aqui no Ocidente,
para conseguir esse fim, que é o dinheiro, que é, no final de tudo, um consenso social, uma ideia social. O dinheiro é uma abstração. Né? Sim. O dinheiro é uma abstração, certo? Mas talvez essa ideia que eu tô falando para o empresário, ele vai falar, pô, esse cara é um comunista safado. Né? Exatamente. Né? Não, mas Relacionado a isso. O dinheiro é uma abstração. Quando você... Por que o cara vai pensar isso? Porque o ciclo de vida dele é afim dessa abstração. Isso entra na dissonância cognitiva. Quando ele bate com isso, ele vai arranjar meios de tentar contrapor essa ideia. É que fazendo essa abstração, você só está querendo dizer que o dinheiro foi um construto social, não está querendo dizer que não serve, que não deveria existir. Só que o começo da frase, o cara já te colocou dentro de uma caixa. Exatamente. Galera, vocês me permitem eu fazer um breve, assim, ó, rapidamente, um mini grande raciocínio da parte neurológica da generalização dos IESs, por assim dizer. Perfeito, claro. Deixa eu colocar uma imagem aqui, ó. O Vicenzo. Ó, o Vicenzo, bem na hora o Vicenzo entrou. Quer ver? Ele entrou aí, o Vicenzo? Fala, Vim. Aí, ó, entrou bem na hora. Já tava começando a raciocínio. Tudo bom, meus queridos? Tá, E aí, Vini? Queremos ver o teu rosto, cara. Como está? Tudo bem, mano? Tudo bem, eu saí do psicólogo, agora eu não tô muito, muito bem, não, de rosto, meu querido. Fique tranquilo, Legal, não precisa abrir a câmera, não precisa abrir a Não, câmera. é zoeira, não precisa abrir a câmera, não. Ó, eu vou fazer um raciocínio da generalização de crença. Ó, vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é uma conexão, né? Uma conexão sináptica, uma comunicação entre os neurônios, certo? Então, aqui a gente está vendo uma comunicação neuronal, né? Esse neurônio de cima, aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo o meu mouse. Vocês estão vendo o cursor do meu mouse? Tô sim. Ó, esse neurônio aqui de cima é o neurônio pré-sináptico, né? Aonde veio a mensagem para o outro neurônio que vai receber esta mensagem. Este processo se chama potencial de longa duração, aonde você vai construir uma nova memória. O que será uma nova memória, né? Um novo receptor no dendrito. Essas portinhas aqui são os receptores que recebem esse sinal, né? Então você tem 3 receptores aqui que entra essa comunicação. Quando você tem um estímulo, né? Você sempre tem um estímulo, um aprendizado, isso tudo, na nossa conversa agora, num conhecimento novo, quando você vai aprender um instrumento, a dirigir, qualquer coisa que você vai fazendo, ocorre esse processo de potencial de longa duração. Então, vamos imaginar aqui, ó, você tem essa comunicação sináptica, ela vai interagir com esse receptor chamado AMPA, que é esse verdinho aqui, ó, e esse verdinho. Com o aumentar dessa comunicação, o neurônio vai ganhando mais eletricidade. É que eu estou falando bem por cima, só para a gente adiantar o raciocínio. Com esse aumentar dessa comunicação, ele vai abrir esse receptor do meio, que é o NMDA. Quando ele abre esse novo receptor, você vai ter ali uma síntese de proteína, que em última análise vai acontecer o quê? Olha que maravilhoso. Tá vendo esse aqui no percursor do meu mouse? Sim, tô vendo. Ele vai criar um novo receptor, que é essa outra portinha. Beleza. E o que adianta ele criar essa outra portinha? Ele facilitou a comunicação de uma informação. Então, a cada vez que eu vou estudando, eu vou entrando em contato com uma conversa, com uma ideologia do grupo, com uma religião, com uma experiência, com um comportamento, com esporte, quanto mais eu vou fazendo isso, mais fácil eu vou ativando essa circuitaria de neurônio, né? Seja qualquer coisa. Ou seja, onde eu quero chegar com essa mini explicação? Quanto mais eu entro em contato com uma coisa, mais fácil é eu ativar essa coisa. Então, quando eu estou frente a uma situação, ou quando eu estou conversando com alguém com ideias diferentes ou parecidas, o meu cérebro vai generalizar, justamente porque eu tenho essas circuitarias de neurônios mais fortalecidas. E, portanto, eu tenho mais informações, mais repertórios para isso, né? Então, é essa ideia que eu queria trazer da generalização da crença. Quando a gente olha para alguma coisa, a gente vai ter mais estímulos para ativar esses neurônios e, portanto, condicionar aquilo como um significado através dessas informações, né? Então, essa seria
neurologicamente o que constrói essas circuitarias de neurônios que a gente vai denominar como crença, comportamento, ação, enfim. E quanto mais a gente faz a manutenção desses circuitos, mais a gente fica propenso a se comportar tal e qual essas informações que estão dentro dele, né? E isso a gente vai ver com tudo. Pode Isso. falar, Michael. Não, você quer terminar o raciocínio? Eu posso Não, esperar. já terminei. Vou usar a fala do Vini, que chegou agora, e falou que veio da psicóloga, né, Vini? Isso. Ele não esperava essa enfiar ele no jogo. Então, é exatamente isso que acontece com o Vini. Exatamente isso que acontece no processo psicoterapêutico. Então, ali, por meio da linguagem, você constrói novos significados da realidade ou transforma possibilidades, transforma perspectivas. Isso tem uma mudança neurofisiológica. Então, quanto mais você se expõe a uma leitura nova sobre um contexto antigo, mais você ganha repertório e possibilidades e lê esse contexto de formas variadas. É isso que acontece dentro do sistema nervoso central. Você começa a entender que aquilo que muitas vezes te oprimia pode ser visto de outra forma. Eu estou sendo bem simplista aqui e tentando ser didático para tentar associar essa perspectiva neurofisiológica que o Ramon compartilhou com a psicoterapia. Somos aqui todos estudantes de psicologia, no final das contas, também. Então, essa mudança dentro do sistema nervoso central, ela se dá por meio da interação entre o cliente, ou o paciente, e o psicólogo ou psicóloga, na linguagem, na descrição, no entendimento, na percepção ou interpretação de novas possibilidades. Eu não sei Exatamente. vocês, mas eu acho isso fantástico. É fantástico, porque veja só, aqui, ó, eu falei muito breve, porque isso aqui daria, pô, 1 hora de explicação, né? Mas assim, Pode colocar, viu, Ramon? o que é? Eu acho que uma aula sobre isso seria muito legal, né? A gente pode fazer isso em julho, né? Ó, que é um tema que eu adoro particularmente. Mas vamos lá. Aqui, ó, no final desse processo, o que aconteceu? Uma nova portinha, que é esse novo receptor ali, ele entrou no neurônio, ou seja, ficou mais propenso e mais fácil dele se ativar com o estímulo. Mas, no processo de psicoterapia, certo? Imagine que você tem uma circuitaria muito forte em relação a uma experiência, algum medo, alguma aversão, enfim, qualquer coisa que seja. É um trauma, que inclusive no trauma, essa circuitaria está muito bem ali, ó, está muito bem fixada por diversos outros neurotransmissores, mas enfim, não entra no jogo agora. No processo de psicoterapia, diante as reestruturações, as exposições, você vai fazer o quê? Você vai enfraquecer certas circuitarias, ao invés desses receptores aparecerem, eles vão internalizar e vão criar outros que se vão sobrepor estes. E o que isso se traduz na realidade? Uma mudança de comportamento. Se antes você tinha medo de ir na faculdade e apresentar um trabalho para todo mundo, agora, de tanto você fazer, e através das reestruturações cognitivas e as exposições, você vai enfraquecer aqueles neurônios e fortalecer outros com novas informações, e em última análise você vai fazer o quê? Não vai ter mais medo ou aversão, ou uma redução disso. Isso é fantástico. Então tem gente que coloca a psicoterapia como um tratamento biológico, né? Então faz até sentido, porque quando a gente ignora o tripé biopsicossocial, que nem o Michael fala, quando a gente tira a parte biológica, a gente está reduzindo o indivíduo. Quando a gente fala que o indivíduo é apenas social, a gente está reduzindo o indivíduo. Quando a gente fala que ele é só biológico, a gente está reduzindo o indivíduo do mesmo jeito. Porque, ó, Ramon, pode falar. não, mais rápido. Além dessa redução, então quando você tira o biológico, você reduz o indivíduo. Qual é o problema disso, na minha perspectiva? De novo, na minha perspectiva. Você acaba gerando uma demanda de responsabilidades para o sujeito, como se ele tivesse que atender o social o tempo todo. Exatamente. Olha como é paradoxal. Né? Não sei se o Maurício está aí ainda. Como é paradoxal. Tô. Veja, quando eu tiro o biológico e falo assim, não, cara, você precisa atender a demanda do social, ou seja, dar conta da sua função, dar conta do seu posicionamento, dar conta da sua posição, eu jogo uma demanda para o sujeito em que ele tem que atender aquilo. Exatamente. Você não consegue isentar ele da responsabilidade. Só que isso é paradoxal, porque ao mesmo tempo parece um discurso egocêntrico. Como assim, cara? Eu não tenho que dar conta do meu papel social? Olha que delicado, cara. Depende da perspectiva que você segue, dos pressupostos que você estuda. Não. Não. Porque o quanto está pesado, o custo-benefício desse comportamento.
Fecha. E veja que interessante isso que o Michael falou. Novamente, você já constrói outro viés, colocando que o indivíduo é apenas social, entendeu? E isso ali, voltando, quando você tira o tripé biológico, que é no caso que a gente está tratando aqui, você está reduzindo o indivíduo. Porque o indivíduo ele só expressa o comportamento, a cognição, a amabilidade, qualquer comportamento, a fala, tudo que a gente está fazendo aqui agora, sente, fala, qualquer coisa surge do biológico, entendeu? Tudo, aquele pensamento, aquela fala, o jeito como a gente se comunica, o papel do psicólogo para com o cliente surge primeiramente da célula. E isso não é reducionista, porque aqui a gente não está cortando o tripé social e mecanicista. Ah, o indivíduo está com depressão, faz ele suplementar ali serotonina. Não é isso. É você englobar todos esses fatores dentro de uma tomada de decisão clínica e entender que o indivíduo é multifacetado. Quando você fala que o indivíduo é apenas produto da sociedade ou apenas produto do biológico, você está tirando a complexidade que é o indivíduo. E tirar a complexidade do que é o indivíduo, particularmente, é você reduzir ele, né? Então, veja que complexo. Então, quando você fala que o indivíduo é social e você tem que respeitar isso e que a sociedade, enfim, óbvio, mas ao mesmo tempo você está reduzindo ele e colocando ele a só um ponto. Então, se você chega numa sala, olha que legal aqui entra o viés. Olha como o viés ele está onipresente em tudo. Se você chega numa sala de neurocientistas mecanicistas ou de fisiologistas mecanicistas e falar que do social, não é. O indivíduo, ele é a biologia apenas. E você chega ali numa sala, por exemplo, humanista, né? E fala que o indivíduo, ele também tem componentes biológicos que controlam o comportamento dele. Não, isso aí é mecanicista. Ambos são vieses, entendeu? E eles vão se comportar a partir disso. E nós aqui, que estamos falando que o indivíduo é biopsicossocial e deve contemplar todos esses fatores na interpretação dele, nós também somos um viés, somos uma crença, e estamos compartilhando ela porque há um consenso entre a gente, ou, novamente, um imaginário de consenso, né? Se entrar alguém aqui e falar o oposto, provavelmente vai gerar um conflito, a aula vai perder, o bate-papo vai perder o rumo, a gente vai desligar, vai tirar a pessoa, ou a gente não faz mais nada, ou cria outro grupo. Veja só, uma situação, se houve um dissenso, criou outros tipos de ramificações, né? Que desestabilizou ali o contexto e acabou. Mas por que essa aula está fluindo? Ou a gente está com a imaginação que está fluindo? Porque a gente tem um consenso, ou essa abstração da linguagem, que é o consenso, né? Mas então é isso. Posso sugerir uma leitura aí, Ramon, pessoal, já que você tocou nesse assunto? Com certeza. Filosofia do Paradoxo, cara. É um livro aí que tá bem fresco. Não é por nada, e não. Diga-se de passagem, eu tô esperando o PDF até o... Tá rolando já? Tá rolando o PDF? Tá. Por favor, cara. Já falaram... Eu já ouvi coisas boas desse livro. Eu li o livro completo, rabisquei aquele livro igual criança no papel. Tá perfeito, cara. É um emaranhado de conhecimento, sobre o sentido da vida, sobre a biologia, sobre tudo, tem tudo ali, né? Mas eu não vou dar spoiler do livro, mas ele está fantástico. Isso aqui pode ser um viés da minha experiência de vida, do senso de grupal, mas isso aí não interfere. Isso aqui tá bom. Afinal de contas, a gente está em um consenso de abstração, tá? E o livro é impecável. Eu recomendo que vocês leiam. Pode ser até o primeiro clube do livro ser o livro do nosso amigo Michael, né? Eu acho que seria uma excelente ideia. Porque dentro disso, porque é interessante a filosofia do paradoxo, que dentro disso, a gente consegue discutir diversos outros assuntos, né? Só relacionando, Ramon, algumas coisas aí que você falou, cara, realmente, se tratando de abordagens, sim, existem crenças dentro delas, só que também, acredito eu, ser um consenso aqui, o que vai diferenciar o que funciona do que não funciona, o que é bom do que é ruim, é justamente o que respalda essa nossa crença na abordagem.
Exato. E aí, Porque, olha, pode continuar. por exemplo, se um teste randomizado, lado A, lado B, teste feito às cegas, a gente confia que ele funciona. E, de fato, Aham. a gente tem motivos para confiar que ele funciona. Sim. Diferente de alguma coisa que funciona por quê? Pela minha intuição. Sim, Exato. no fundo, perfeito, cara. No fundo, tudo são crenças, mas se Mas tem. for crença baseada em algo. Não vou dizer palpável, mas em algo evidenciado. E evidências que são baseadas em coisas muito bem construídas, que não são hipóteses. Porque na física existe uma diferença gigantesca entre hipótese, teoria e lei. É, Se ela for baseada em teorias realmente respaldadas com coisas que fazem sentido, e aí o sentido se torna subjetivo, mas vocês estão entendendo a linha do raciocínio, que se for ficar filosofando demais, a gente não vai chegar a lugar nenhum. é. Mas vocês entenderam, tá tudo certo. O problema é que, mais uma vez dizendo, aí entra as pseudociências, que funciona. Por que funciona? Pela minha intuição. Exato, cara. É muito legal porque, ó, aqui a gente entra no ramo da epistemologia, você chega em um certo ponto em que cria-se algo chamado o problema de Jet. Eu não sei o sobrenome desse cara, mas eu vou chamar ele de Edmundo, que é o primeiro nome dele. Ele mostra que a realidade, a verdade, ela não necessariamente significa conhecimento. Vamos dar um exemplo que ele dá. Vamos imaginar que tem Maurício, Vicenzo e Michael em uma entrevista de emprego. E aí, o Maurício chega lá na hora dele da entrevista de emprego e o chefe fala assim: Maurício, eu não vou contratar você, eu vou contratar o Vicenzo e o Michael, tá? Aí você fala assim: caraca, velho, beleza, tá? Aí você sai e vê que o Vicenzo e o Michael eles têm 10 moedas de R$ 1 no bolso. Ambos têm 10 moedas de R$ 1. Aí o Maurício assim, cara, eu vou botar 10 moedas de R$ 1 no meu bolso. Aí, ali, o avaliador do emprego fala assim, cara, eu acho que eu não vou contratar o Michael por causa que ele não se encaixa nesse cargo aqui. Eu acho melhor, eu olhei melhor aqui, pela entrevista, o Maurício saiu melhor, e eu vou contratar o Maurício. E o Maurício, na esperança que não ia ser contratado, ele recebe um telefonema e fala assim, bom, Maurício, você vai ser contratado para o cargo, a gente reviu algumas coisas e você vai ser quem vai comandar o cargo. Fechou. O motivo de eu ter sido contratado é que eu tinha 10 moedas agora no bolso. E isso, para o Maurício, é a verdade, é a máxima dele. Você não vai falar que isso é mentira, é a verdade. Mas isso não é o conhecimento. Então, a partir disso, desse problema, surge o quê? Um maior rigor metodológico nos trabalhos científicos, né? Então, vamos tentar achar melhores formas de criar os estudos para que ele seja o mais preciso possível, e mesmo assim não é 100% preciso, mas se você for fazer uma análise contextual e ampla, ele é mais confiável do que, sei lá, uma cartomame, por exemplo, né? Perfeito, cara. Só relacionando ao que você falou, concordo 100%. Ah, geralmente, as pessoas têm uma visão, não vou citar abordagens, não vou citar nomes, mas algumas pessoas têm uma visão muito ruim da psicologia ou práticas baseadas em evidências por mas você exclui a individualidade, mas essa psicologia positiva, enfim, vocês entenderam, né? Tá bem em evidência aí nas nossas últimas aulas, mas eles não entendem que o que difere uma coisa muito bem embasada, um estudo muito bem feito, é justamente isso. Cara, qualquer cientista físico que vamos dizer assim, minimamente decente, quando ele tem uma hipótese antes dela se tornar uma teoria, cara, ele vai tentar derrubar isso de todas as maneiras possíveis. Exatamente, cara. E aí entra Não a parte da somente falsidade, né? ele, não somente ele. Cara, isso é uma hipótese. Antes de se tornar uma teoria, isso vai ser sabatinado até o limite. Não derrubou, fizemos de tudo para provar o contrário. Aí essa ideia é divulgada. E mesmo assim, ao longo do tempo, isso vai
sofrer muito, muito para continuar perpetuado como tido como algo real e verdadeiro. Tanto é que a ciência, eu já disse para vocês, ao meu ver, ela cresce de funeral em funeral. Quantas vezes um certo alimento, cara, isso faz bem ou mal? A cada 6 meses você tem que pesquisar, porque tem um estudo diferente, muito bem embasado, que está derrubando. Então, Exato, eu né? acredito que faz muito mais sentido você crer em algo, e aí, quando eu digo crer, parece algo tipo, puramente religioso, mas não esse tipo de crença, não esse tipo de crença cega, ao menos. Você crê em algo que, cara, o negócio foi sabatinado, o negócio sofreu todas as tentativas de ser derrubado pelo próprio criador da hipótese antes dele se tornar uma teoria e aí passar a ser divulgada. Então, partimos do princípio que quando alguém cria uma teoria, que na verdade é uma hipótese, única e exclusivamente por fruto da sua cabeça e nada mais, a última coisa que ela vai tentar fazer é provar que ela não existe. Exatamente, cara. É o contrário, ela vai tentar provar que ela funciona de tudo quanto é maneira. Então já começa por aí o porquê faz mais sentido ir por uma linha mais científica É, e menos individual no é. sentido metafísico, da E é, metafísica nada mais é, é do que uma descrição abstrata da realidade, mas enfim, pode E, continuar, mano. e é interessante que a ciência trabalha com a falsibilidade, né? Então Exatamente, ela não quer manter o status quo, ela quer alterar. Se ela criou algo exatamente. novo, amanhã ela quer refutar aquilo. E aqui, veja só, o que a gente está fazendo? Em consonância com o tema da aula, estamos criando vieses e crenças. E Veja que incentivando interessante. também o E questionamento. incentivando. Exatamente. É, mas se você for olhar todas as crenças, observamos que o escopo da ciência ele é um pouco mais plausível no sentido de assertividade, e não que isso seja a verdade absoluta. Novamente, Sim, né? Então, por exemplo, num tratamento de câncer, né, num tratamento de diabetes, a ciência foi que mostrou mais resultados nesses tratamentos do que uma batida de chá lá do Uruguai. Não criticando, mas eu digo, em certos contextos, a ciência foi o melhor escopo de conhecimento para determinadas situações. E aqui eu não estou falando que a ciência não é falha, que a ciência deve ser sobre. Não, eu estou falando que, a partir do momento em que a gente está falando aqui da área da saúde, de tratamentos, de descobertas, a ciência, pelo menos no momento, ela é o melhor filtro de conhecimento, que se autorrefuta e não fica presos a teorias, às vezes, anacrônicas. E a isso é um perigo, ciência não é né? perfeita, mas É. ela é o que mais funciona. Exatamente, em poucas palavras é isso. E assim, isso aqui é uma crença, é um viés, nós estamos enviesados, estamos passando esse viés, criando um consenso, mas talvez esse consenso traga mais benefícios do que malefícios, na minha observação, né? E, e esse é o trabalho das ciências até então, né? Então, acho que é isso. Falando nisso, voltando, arrastando para a parte da psicologia, nós teremos isso aqui, o Vicenzo, eu e ele estava conversando, eu quero aqui, ó, eu quero a devolutiva dele agora, o aval do Vicenzo, a gente vai ter conversa sobre psicologia baseada em processo, em julho, porque é um tema extremamente importante e vai dar uma discussão muito grande, que eu venho recorrentemente conversando com o Michael, através de posts de Instagram, e a gente desenvolve raciocínios grandes sobre a psicologia baseada em processo, que é um campo da psicologia que eu diria que é a fronteira do conhecimento até então da área, e dá uma discussão tremenda, e é o futuro da psicologia, porque ela visa a quebrar com diagnósticos e focar em modificar formas de estudos para psicoterapias, enfim. É um tema muito bom, que merece algumas aulas aqui, alguns bate-papos muito interessantes, né? Mas é isso daí. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Até aqui, perfeito, mano. O Michael e o Vicenzo estão aí ainda? É que eu não estou conseguindo ver aqui. Tô aqui. Tá A aí? gente some, né? A gente some da imagem. É. Então, cara, é complexo, né? Porque é isso que você falou, a gente desconstrói, só que toda desconstrução tem uma construção implícita, né? Porque É. se eu chego, sei lá, pega
um micro-ondas e desfaz ele, deixa ele em pedaços, em peças, e chama aquilo do novo, então eu estou dando um nome, né? O que alguns podem ver como inútil, eu dou o nome de desconstrução, e aquilo começa a criar uma valência. E aí, cara, e a psicologia é uma área complexa, né? Porque o sujeito, ele interpreta conforme se comporta. Então, qual é o problema que, ao meu ver, é atravessado pela convivência? Ainda mais hoje, né? Ainda mais hoje, porque também é o tempo que eu vivo. O quanto a gente pode transformar as coisas em produto. E aí, essa concorrência não necessariamente ela é justa, né? E lógico que a justiça aqui tem um viés. Mas quando eu crio uma forma de tratamento e propago ela a qualquer custo, eu estou gerando uma concorrência para alguns outros tratamentos, para algumas outras narrativas que talvez pudessem ajudar o sujeito. Então, esse sujeito vulnerável, e aí acho que é um ponto que é relevante, né, que a psicoterapia, de uma forma geral, ela convive com os sujeitos em vulnerabilidade, né? Exato. Vulnerabilidade econômica, vulnerabilidade psicológica, e essas coisas elas fazem parte do mesmo corpo, né, do mesmo organismo. É na hora que eu falo para o sujeito que ele tem que, sei lá, pular 3 vezes com a perna direita, cara, ele está desesperado, né, ele ou ela. E aí ele acaba aderindo. E o problema não é esse, né, só esse. Vamos supor que isso tenha ajudado o sujeito. Ele tenha pulado 3 vezes e tenha melhorado as condições dele. Ótimo, né? Ótimo. Mas aí, como a gente vive nesse contexto complexo e multifacetado, talvez esse pulo de 3, esses 3 pulos com uma perna só, ele vira um produto, isso custa dinheiro. E aí eu divulgo ele é difundido, e até descobrir, cara, que isso vale ou não vale a pena para todo mundo, ele é uma concorrência. E aí entra a questão que ainda assim não foge da construção humana, que é a ética e a moral. Qual é o problema disso? Que você acaba gerando uma concorrência e vira uma espécie de discurso distorcido. E aí imagina a quantidade de pessoas em vulnerabilidade que não possam aderir a alguns testes ou comportamentos ou tratamentos que custem uma grana, que vão demandar tempo e gerem esperança. E eles não têm nenhuma eficácia, eles não funcionam. Ah, mas ele funcionou. Outrora ele funcionou para outro sujeito. Mas como não fizemos uma pesquisa detalhada sobre, a gente não faz a menor ideia do porquê funcionou. E isso Exato. perpassa, cara, pelo contexto paradoxal. Porque a gente não tem como controlar e garantir isso, né? Talvez se vivêssemos numa comunidade com 100 pessoas fosse mais fácil, né? Mas numa Exato. cidade que nem Piracicaba, que tem 400 mil, numa cidade que nem São Paulo, que tem milhões e milhões de habitantes, num país, e como mensurar isso no mundo, cara? Então, assim, me parece que tem aquela relação do exemplo do copo que vocês deram, né? O copo tem um efeito pequeno quando visto só enquanto objeto em cima de uma mesa, mas enquanto objeto quebrado, ele pode virar uma arma, né? O caco pode virar uma arma, ele pode ser arremessado numa pessoa, enfim. Então, quando a gente desdobra e aí toca em aspectos delicados, que é essa exploração do outro por meio de uma informação que nem tem nenhuma sustentabilidade, essa comercialização da esperança, esse aproveitamento da vulnerabilidade alheia. Então, eu me preocupo com isso, né? Apesar de não estar no meu controle, é esse o problema. Se eu te vendo uma coisa que não tem nenhum embasamento científico e sua vida melhora, poxa, que legal, cara. Agora, eu não tenho controle do reflexo disso, né? Do quanto você pode difundir, o quanto isso pode se tornar uma narrativa mentirosa que vai concorrer com aquelas que têm um pouco mais de embasamento, um pouco mais de eficácia. Então, assim, é um assunto delicado, né? A gente fala do nós e eles. A experiência que eu tenho com isso na faculdade e nos meios dos quais eu consumo na internet, cara, isso só deixa mais evidente do quanto as coisas não têm nenhum valor em si. Elas são simplesmente, ou de forma complexa, construções por meio da linguagem. E aí toca em questões afetivas que separam nós e eles, assim, de forma tão violenta, que a questão nem é mais tratada no cerne epistemológico, porque ela já tomou uma proporção de grupo, de time tão grande, que eu não consigo mais ouvir o outro.
fica impossível ouvir o outro. E, consequentemente, também se pronunciar. Exato. É. E às vezes com a falsa impressão de flexibilidade, né? É isso que é interessante, né? Cara, só para linkar com o que o Michael falou, eu diria que isso é triste, cara. Você vê que o SUS hoje fornece, só lembrando, gente, o SUS, sei que algumas pessoas acreditam que ele é de graça, mas ele não é. Ele fornece alguns tratamentos totalmente sem embasamento nenhum. E, cara, isso é loucura. Se você parar para pensar que a gente financia. Vou te dar um exemplo. O cara vai lá, faz uma análise e a vida dele tá. Puto, o cara tá em fase. O cara tá tendo ideação suicida. Como que você atribui essa melhora ao cara que fez a prática analítica ali? Se o cara estava separado da esposa, de repente voltou, a vida dele melhorou. Então, quando há melhora, já é difícil conectar. E quando há piora, a tal da iatrogenia, a galera faz muita vista grossa. Eu já conheci pessoas que fizeram, por exemplo, eu não vou ficar citando nomes, mas eu vou correlacionar análise, não precisa escancarar, enfim, que saíram piores do que entraram. Mas é isso aí mesmo. E com o endosso do Estado, tá? Porque o SUS permite. E, cara, é triste. Como olhar do observador, é muito difícil a pessoa que faz uso dessa prática no sentido profissional, não o que está pagando por ela, mas o que está entregando o serviço. É muito difícil ele admitir isso, tá muito mais fácil a pessoa virar as costas para você e tocar a vida dela. É bem complicado. Eu diria que é um clubismo gigantesco. As pessoas não. E eu me coloco nisso em certa medida, porque eu não deixei de ser humano, os senhores também não. Eu me coloco nisso. É uma dificuldade tremenda de olhar para si. Só que quando a gente vai para o viés clínico, não basta olhar para si, tem que olhar para o outro. Será que eu estou entregando algo que de fato funciona? É Exato, complicado, é complicado. exatamente. Mas, galera, acho que já deu tempo da apresentação aqui, né? 11 e pouco, acho que nós conseguimos abordar todos os tópicos, ou pelo menos quase todos, perpassar entre eles e ficar uma visão bem detalhada do que seria a crença, como isso aflige e é inextricável da nossa existência humana, né? Conseguimos aqui perpassar pela cultura, religião, política, neurobiologia, a abstração, fomos um pouco metafísicos em certos pontos, mas enfim, eu acho que o encontro foi extremamente produtivo. Há assuntos que trabalhamos aqui que serão abordados em uma aula específica, né? E eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, Michael, Vicenzo, Maurício e quem está assistindo ali, a aula gravada. Já queria adiantar de antemão que julho será um mês que a gente vai trabalhar bastante na Liga. E eu queria agradecer a vocês aqui que me acompanhou nesse bate-papo, né? E eu queria deixar, se vocês quiserem falar alguma coisa para finalizar. E é isso aí. Só quero agradecer, só. Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Acho que é uma Agradeço forma de... pelo convite aí também. E tamo junto. Espero poder participar da próxima. Cara, foi bastante produtivo, pelo menos para mim. Gostei bastante. É isso aí. Então é isso aí, galera. Boa. Tchau, pessoal. Tenham